Olá, meu nome é Aline Dairel e eu irei apresentar o trabalho intitulado Diferenciais Intra-Urbanos da Hospitalização por Covid-19 na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Esse trabalho faz parte de um projeto de extensão desenvolvido por equipe de pesquisadores do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, listados aqui como autores. O projeto de extensão é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de descrever e analisar a dinâmica socioespacial intra-urbana da epidemia da Covid no município de Belo Horizonte, por meio de publicações de informativos conhecidos como InfoCovid ou ZUB. Foram publicados desde o início de junho de 2020 14 edições do informe, e o conteúdo de cada edição é definido baseado no marco conceitual de saúde urbana e nos aspectos relevantes sobre a doença que são mais debatidos na ocasião da publicação. Para esse congresso, trouxemos as análises sobre as diferenças intra-urbanas dos casos de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Utilizamos a base de dados CIVEP-GRIP, que contém dados de internações por CIRAG, e essa base de dados ela é enviada semanalmente para o OSUB, pela Secretaria Municipal de Saúde, e a gente considera apenas as internações decorrentes de CIRAG com etiologia confirmada pelo novo coronavírus, e também aquelas que não houve confirmação do agente etiológico, ou o que o agente não foi especificado, que chamaremos de CIRAG não especificado. Distintas análises são realizadas a cada edição do InfoCovid, conforme as perguntas principais que norteiam a redação dos informes, incluindo análises descritivas, curvas de média móvel, análises espaciais, e com o intuito de compreender melhor os diferenciais intra-urbanos, fazemos a comparação dos grupos segundo o local de moradia, considerando áreas de vilas e favelas, em comparação com as áreas da cidade formal, e também o índice de vulnerabilidade à saúde do setor censitário de moradia de cada indivíduo internado no município. Até o dia 24 de julho de 2021, havia registrado na base de dados cerca de 47 mil internações por CIRAG COVID e não especificado, e observamos a distribuição dessas internações ao longo do tempo por meio da média móvel. Nessa imagem, vocês podem observar na curva amarela as internações por CIRAG não especificado e na azul por CIRAG COVID. Observamos a ocorrência de 3 picos de internações por CIRAG COVID, todos eles precedidos por fases de flexibilização das medidas de controle adotadas pelo município. O primeiro pico em julho de 2020 e o maior pico em março de 2021, com 120,6 internações por dia na média semanal. Considerando mapas de densidade de kernel, podemos observar a concentração das internações distribuídas no território do município. Inicialmente, as manchas eram mais espalhadas, mas com o avanço da epidemia, observamos concentração de internações cada vez mais circunscritas às áreas específicas e que coincidiam com regiões de importantes vilas e favelas do município, como, por exemplo, na Regional Leste, o Alto Vera Cruz, na Regional Centro-Sul, aglomerado da Serra, na Noroeste, a Pedreira Prado Lopes, e na Regional Oeste, Cabana Pai Tomás. O espalhamento da mancha volta a ser visualizado após maior flexibilização do comércio no segundo semestre de 2020. E, a partir desses dados, levantamos o seguinte questionamento: será que as medidas mais restritivas adotadas pelo município tiveram menos impacto na população de maior vulnerabilidade? Os dados apontam que sim, e aí destacamos a importância de repensar sobre as medidas protetivas, especialmente para os mais vulneráveis, cujas condições de vida, habitabilidade e saneamento são deficitárias. Assim como demonstrado nos mapas, as taxas de internação ajustadas por idade também revelam essa mudança na dinâmica da pandemia.
Inicialmente, o comportamento das hospitalizações era semelhante entre moradores de vilas e favelas e moradores da cidade formal. Em meados de junho, observa-se um distanciamento entre as taxas e o risco entre moradores das áreas de vila e favela passa a ser maior do que para os moradores da cidade formal. No entanto, no final de setembro, essa diferença diminui com relação às internações por CIRAG e COVID, e nas últimas semanas do ano de 2020, observa-se uma inversão, sendo observado, então, taxas mais elevadas para os moradores da cidade formal. Até setembro, o risco de internações era cerca de 20% maior nas áreas de vilas e favelas quando comparados com a cidade formal. Explorando ainda mais os diferenciais interurbanos das hospitalizações, agora analisando segundo o Índice de Vulnerabilidade da Saúde, que é uma combinação de variáveis socioeconômicas em um indicador síntese utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e classifica os setores censitários em baixo, médio, elevado e muito elevado risco, observamos algo semelhante ao que descrevemos nos mapas anteriores. Há uma correspondência das áreas de maiores taxas de internação, setores destacados em verde mais escuro no mapa à esquerda, com locais no município de maior vulnerabilidade, destacados aí pelo IVS na cor mais de vermelho mais intenso. A iniquidade em saúde é ainda revelada ao observarmos a presença de fatores de risco. Nesse gráfico, destaca a diferença significativa nas faixas etárias de 0 a 19 anos e de 20 a 59 anos. Observamos que a proporção de fatores de risco entre os indivíduos internados era maior naqueles residentes em áreas de muito elevado risco, ao comparar com os de área de menor risco, menor IVS. A vulnerabilidade social também é refletida ao analisar dados sociodemográficos, sendo observado que nas áreas de vilas e favelas havia maior representação de pessoas do sexo feminino, mais jovens e pretos e pardos, marcadamente diferente das características dos internados que eram da cidade formal, que em sua maioria eram homens mais velhos e brancos. Ao comparar os registros de internações em alguns trimestres ao longo da epidemia, observamos que há uma redução da contribuição percentual dos indivíduos que residem em locais de baixo risco, e com relação à raça-cor, foi observada redução percentual para os brancos, uma variação ainda maior ao observar o segundo trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2021. Nessa comparação, mais uma vez, evidenciamos a desigualdade de raça conectada e, muito possivelmente, com o maior percentual de idosos brancos vacinados que vivem em áreas de menos vulnerabilidade, número esse maior que de idosos que residem naquelas áreas mais vulneráveis. Também se interliga com a menor oportunidade de isolamento, visto que essa população precisa, em maior proporção, sair em busca de chances de manter seu emprego ou buscar por alguma renda. Diante dos resultados e reflexões aqui apresentados, concluímos que a mudança na dinâmica da epidemia observada no final do ano de 2020 com relação ao local de moradia reforça a importância do monitoramento contínuo para melhor entendimento e enfrentamento desse sério agravo à saúde. Os resultados aqui apresentados descortinam o acúmulo das desvantagens para adoecer e morrer, maior nas vilas e favelas, e nos remete à triste realidade de que, apesar de sermos igualmente susceptíveis, somos desigualmente vulneráveis para adoecer e morrer por inúmeros agravos à saúde, e agora em especial na epidemia da Covid. As diferenças nas condições de habitabilidade e o risco social entre áreas de baixo risco e aqueles de maior risco podem explicar as taxas mais elevadas nessas populações cujas ações de controle possivelmente tiveram menor impacto. Assim,
Reconhecer que fatores sociais impactam no avanço da epidemia oferece uma oportunidade para as comunidades e gestões públicas se debruçarem na proposição de medidas que impactem diretamente os determinantes sociais e do ambiente urbano associados à epidemia, não só em Belo Horizonte, como no Brasil e no mundo. Obrigada.